Olá, pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para falar de mais um edital, o edital da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, e a gente vai comentar com vocês aí os principais trechos, lembrando que você vai encontrar aí as trilhas, né, dos cursos aqui no Já Passei. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, vou ampliar aqui um pouco o edital. A banca é o IBAN, né? Banca IBAN. O IBAN, ele tem várias, né, tem IBAN São Paulo, IBAN de várias áreas, né? Então, esse concurso público vai ser para auxiliar de disciplina, auxiliar de educação infantil, inspetor escolar, intérprete, tradutor de Libra, professor de educação especial, professor de apoio a estudante com deficiência, professor docente 1, docente 2, as áreas específicas, né? Ciência, educação artística, educação física, geografia, inglês, português e matemática, orientador educacional, orientador pedagógico, psicólogo e secretário escolar, tá? Então, a banca é o Instituto Brasileiro de Administração, que é o IBAN, certo? Uma banca que faz vários concursos aí, tem, né, em vários locais aí, faz bastante concursos. O site é ibanconcursos.org.br, concurso do município de Saquarema, no Rio de Janeiro, tá? Então aqui você tem todas as instruções para fazer a inscrição. Tem um detalhe importante que é assim, se você é uma pessoa que necessita de condição especial, seja uma prova ampliada, seja uma condição especial porque você tem uma deficiência, enfim, você precisa mandar por SEDEX, né, o laudo médico, preencher o anexo aqui que está no edital. Por quê? Ao contrário de muitas outras bancas, que é tudo pela internet, o IBAN, nessa questão, ele faz por SEDEX. Então, de 5/10/22 até 6/11/22 para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN, né, lá no Rio de Janeiro, na rua Buenos Aires, número 19, tá? Candidata lactante também, ela tem que informar isso para que ela possa ter disponibilizado lá uma sala especial para fazer a prova, e não adianta solicitar isso no dia, porque não vai ser possível, tá? Então, quais as etapas aqui do concurso? Primeiro, a publicação do edital, que é dia 30/9, né? Então, o período de inscrição da internet é do dia 5/10 até 6/11. O último dia para o laudo, para quem vai concorrer para as vagas, a pessoa com deficiência, é dia 7/11, né? Data limite do boleto bancário 7/11, não vai deixar para pagar em cima da hora, né? 9/11, prazo de solicitação da isenção, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já foi, que é curtinho, né? São ali nos primeiros dias de inscrição. Divulgação dos pedidos de isenção, a aplicação das provas está prevista para o dia 11/dezembro, gabarito dia 12, né? E aqui recurso sempre 2 dias depois, então sempre o recurso são 2 dias depois. Aqui a publicação do resultado, né? Dia 3 de janeiro de 2023, né? Aí aquele resultado parcial e tal, e o final do concurso vai ser, né, no dia 27/1, quando é o resultado final, após todos os recursos, após todas as fases, tá? Aqui, resultado das provas práticas, dissertativa, de título, no dia 17/1. E aí os requisitos para você poder, né, entrar no cargo: ter nacionalidade brasileira, estar em pleno com os gozo político, né, dos direitos políticos, direito de ser votado e votar, então não pode estar devendo nada para a justiça eleitoral, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, né, ter o nível de escolaridade, ter 18 anos, né, comprovar os requisitos de escolaridade, aptidão física e mental para o cargo, certo? Então você precisa ter esses documentos para tomar posse, certo? A reserva de vagas para pessoa com deficiência segue aqui a Constituição, artigo 37, 5% do número de vagas serão destinadas
a pessoa com deficiência, né? E aí você tem que enviar, né, aqui até o dia 7 de novembro, o laudo médico atestando, e sempre por SEDEX com AR, tá? Esse é o detalhe, ó. Aqui você tem que colocar o remetente, o destinatário, bonitinho, e o laudo tem que ser dos últimos 12 meses. Esse é um detalhe para você não errar. Muita gente esquece, acha que pode ser pela internet, não. Com o IBAN é sempre por AR SEDEX, tá? E aí você tem que mandar o laudo, se é o seu caso, né? Preencher o anexo corretamente para você poder fazer o seu pedido de concorrer na cota de vaga de pessoa com deficiência. Inscrição pela internet no site do iban.concurso.org, e aí você tem os cargos, né, de inspetor, professor docente, 2, orientador e orientador pedagógico, além do psicólogo, R$ 50 o valor da inscrição, e 46 para os cargos de auxiliar de disciplina, auxiliar de educação, tradutor de Libra, professor de educação especial, professor docente, e apoio estudante. Então você vai encontrar aqui no Já Passei, para você ser auxiliar de disciplina, auxiliar de educação, professor docente 1, você vai encontrar a trilha com os conteúdos, vários vídeos, né, com vários professores ali, para você poder estudar para esse concurso, né? O site vai estar disponível para inscrição no período da 0 hora do dia 5 até as 23 horas e 50 minutos do dia 6 do 11, tá? 6 de novembro. Não pode pagar através de Pix, boleto bancário, né? Como que você paga? Você vai lá no seu aplicativo ou vai no banco, né, e faz o seu pagamento. E a banca já não recomenda você pagar em supermercado, correio, casa lotérica, né? Então, eles não se responsabilizam. Pode pagar? Pode. Mas às vezes, né, a pessoa que está lá, não é muito comum a pessoa ir pagar a inscrição de concurso supermercado, a pessoa pode cometer algum erro, enfim, e aí você achar que pagou e não pagou, e aí dá uma confusão danada, né? Então, é melhor fazer o básico, né? Não serão consideradas as inscrições se o pagamento for feito após as 20 horas do dia 7 do 1, né? O IBAN e o Poder de Saquarema não se responsabilizam por intermediadores de pagamentos, né? Quais são esses? O Bcash, Mercado Pago, Moip, PagSeguro, PayPal, PicPay, né? Recarga Pay, entre outros. Porque às vezes esses intermediadores demoram um dia para aprovar o pagamento e aí pode passar do prazo, tá? Então, assim, eu uso muito, mas é bom você usar realmente o aplicativo ou o banco para você pagar, tá? Os intermediadores de pagamento às vezes demora um dia, né? Normalmente paga no mesmo dia, mas para evitar, eles não se responsabilizam, né, se der algum problema, tá? Então, você tem que o cartão de confirmação não é enviado via postal, então você tem que olhar no site, lá local de prova, todas as informações você vai sempre olhar no site do IBAN, e é de inteira responsabilidade a conferência, a confirmação dos dados de inscrição, tá? Então, sempre você tem que estar acompanhando o site, tem que estar acompanhando as informações para você poder não perder aí nenhuma informação, tá? Dia do concurso, horário, o local que você vai fazer, sempre você vai encontrar no site. O candidato deve verificar após o dia 9, tá? A documentação do concurso, se está tudo certo, se a inscrição está feita. Qualquer dúvida, você tem aqui os telefones e um e-mail do IBAN também para ligar. 021, né, que é Rio de Janeiro, 21 42 97 15, 21 42 97 28. Então, se você tiver alguma dúvida, tem os horários aqui de atendimento, você pode também mandar por e-mail, concurso@iban.org.br. É interessante se você tiver alguma dúvida, né? As isenções são sempre aquelas do CAD único, né? Então, pessoa que tem benefício, o prazo é curtíssimo, é no início do início, né, do concurso, 5 a 7 de outubro, provavelmente, quando você vê esse vídeo, às vezes até passou o prazo. Também é por SEDEX, né, o IBAN tem essa
essa coisa do SEDEX, né? As outras bancas já fazem a maioria das coisas por internet, né? Tudo por internet, e o IBAN ainda tem bastante coisa por SEDEX, tá? Então nem vou comentar muito aqui essa questão da coisa, né? Da isenção, para a gente ir direto para as questões das provas. Então, as provas elas são para todos os cargos. Cada questão tem 4 opções, A, B, C e D. Então, é uma característica da banca IBAN ter 4 alternativas, né? Algumas bancas têm 5 alternativas. O candidato deve, na prova, seguir lá todas as instruções, marcar tudo bonitinho. Nas provas objetivas, eliminatórias e classificatórias serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota superior ao limite mínimo estabelecido no anexo 2, não pode zerar nenhuma disciplina, tá? Então, não pode zerar nenhuma disciplina. É importante você ter isso, certo? Em mente. Não tem segunda chamada de prova, né? Só aquele dia. E tem prova dissertativa para os cargos de inspetor, professor docente, de educação artística, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, orientador educacional, pedagógico, psicólogo, professor docente 1. E a prova dissertativa ela é de caráter classificatório e eliminatório. Para esses cargos, né, que eu mencionei, será composta de uma única proposta por turno, manhã e tarde, a respeito do qual o candidato deverá produzir um texto argumentativo em prosa e versará sobre um dos componentes constantes do programa desse edital. Então, você vai ter uma prova dissertativa, e essa dissertativa tem 20 pontos e deve ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, excluído a destinada ao título. Significa o quê, gente? Que você tem que escrever no mínimo 20 linhas, e não pode ser com letrão, não pode ser dando espaço, né? Porque isso desconta ponto, tá? Você tem que escrever normalmente, como você sempre escreve, e desenvolver pelo menos 20 linhas do tema proposto numa dissertação, né? Se você tem dúvida do que é uma dissertação, aquela estrutura básica, introdução, desenvolvimento, conclusão, você, né, vai ver aí nos vídeos sobre língua portuguesa como se desenvolve uma dissertação. No máximo 30 linhas. Então, você não pode extrapolar. Escrevi 35, não. Sabe por quê? Porque desconta pontos. Então, você pode até ter a sua prova anulada, né, de dissertativa, se você não seguir a regra. Então, você tem que seguir a regra, certo? E a regra diz 20 linhas no mínimo, 30 linhas no máximo, né, excluída a linha do título. Somente serão corrigidas as dissertações dos professores classificados. Então, corrige de todo mundo? Não. Corrige dos professores classificados, certo? Então, por exemplo, psicólogo educacional é o primeiro colocado na listagem especial, né? E os empatados. Professor docente na lista especial até o segundo, docente de história até o terceiro, aqui estamos falando de lista especial, né? Então, quarto, ou seja, para as pessoas que têm deficiência, até a 27ª na listagem especial, mais os empatados considerados para esse fim, tá? Então, aqui estamos falando dos candidatos com deficiência, a regra para eles, né? Então, não é permitido qualquer uso de quaisquer formas de conduta, a prova tem que ser feita de caneta tinta azul ou preta, grafia legível, né? Todas essas condições. Aqui não pode você identificar, né, na prova dissertativa, porque ela é corrigida por várias pessoas, então não pode ter identificação. Como eu disse, ela vale de 0 a 20 pontos, e o que conta, né? Conteúdo, 5 pontos. Como você tratou o tema, capacidade de análise e senso crítico, consistência dos seus argumentos, né?
Então, tudo isso é levado em conta. Estrutura, vale 5 pontos. Respeito ao gênero solicitado, que é uma dissertação. Progressão textual, encaminhamento das ideias, frases, parágrafos, coesão textual. A 3, né? A expressão 3 pontos vale. Avaliação não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita relação com o conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do comprometimento gerado pelas incorreções no texto. Domínio da modalidade escrita e formal, então o texto tem que ser formal, né? Nada de abreviaturas que usam na internet, né? Muitos alunos têm feito aquelas coisas que escrevem no WhatsApp, VC, né? Aí vai colocar usa uma abreviação com não, com N em cima. Isso tudo perde ponto, gente, porque não é a gramática oficial, né? Então tem que ser a gramática oficial de acordo com a língua portuguesa. Candidato deverá obrigatoriamente dar um título. Muita gente pergunta isso: professor, tem título, não tem título? Tem que ter título, porque a banca colocou no edital. Se a banca não coloca, né, independente, você pode colocar ou não, mas a banca colocou, você tem que colocar o título, né? Então, se você tiver 10 pontos, ou seja, a metade, você está classificado. Senão, você está eliminado. Tirei 9, está eliminado, tá? Será atribuída nota 0 ao texto que não responder, fugir da modalidade, apresentar informações de forma não articulada, estiver em branco, for escrita a lápis, tudo isso anula. Apresentar letra ilegível, né? Contiver menos de 20 ou mais de 30 linhas, então, ó, elimina. Ah, vou escrever muito, escrevi 30 e pouco, tá eliminado, tá? Então, presta bastante atenção nisso para você não ser eliminado. A realização das provas, né? O cargo aqui de professor docente 2, educação artística, ciências, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, orientador educacional, orientador pedagógico e psicólogo, vai ser no dia 11, a abertura dos portões às 8 horas, fechamento às 9, início das provas às 9h10. Por isso você tem que chegar antes, né, com tranquilidade. Duração da prova, 4 horas. Auxiliar de educação infantil também no dia 11, também às 8 horas, 9 horas, 9h10. A diferença é que são 3 horas de prova, é uma prova um pouco menor, né? Docente 1 e professor de educação especial, período da tarde, no dia 11 de novembro, às 14h30. O portão fecha 15h30, presta bem atenção nesses horários, né? Tem muita gente que confunde, aí chega muito cedo, né? Então é 15h30, a prova começa 15h40 e vai 4 horas de prova. E o auxiliar, intérprete, tradutor de Libra, profissional de estudante com deficiência, né, de apoio estudante com deficiência, também no período da tarde, às 15h30, 3 horas, tá? Você pode se inscrever mais de um cargo? Sim, desde que as provas ocorram em períodos diferentes, porque se você escrever no mesmo período, vai considerar que você foi, certo? Então, a prefeitura também pode remanejar o local de prova? Sim. Se tiver muita gente não der conta em Saquarema, pode alocar em outros municípios. Ah, eu fiz para Saquarema, me colocaram lá na outra cidade, né? Sempre as cidades adjacentes ali, aquelas próximas, tá? Mas pode sim acontecer isso. O cartão não vai ser enviado via postal, você tem que estar atento, né? A banca pode organizar outras cidades, né? Pode organizar a prova em outras cidades. Quando você estiver lá para fazer a prova, sempre levar um documento com foto, aqueles mais comuns, identidade, né? Você pode levar sua carteira de motorista. Não procure levar documentos diferentes assim para você não ter problema, né? Então, se você não apresentar o documento com foto, você não vai poder fazer a prova, né? E aí você vai ter um problema. Não pode usar qualquer aparelho eletrônico, né? E se o aparelho tocar, você pode ser excluído. Por isso é bom sempre
desligar aí o celular, não pode óculos escuro, não pode protetor auricular, aquelas informações de sempre, né, que eu passo para vocês. Os gabaritos importantes serão publicados no dia 12, né? Títulos, então vai ter os títulos aí para os cargos de docente 2, né, orientador, psicólogo, então você vai poder apresentar títulos, e aí ele coloca aqui contagem de pontos, experiência profissional no setor privado, né, para a área a qual concorre, mediante apresentação de carteira de trabalho ou contrato, meio ponto para cada 12 meses, podendo apresentar até 2 anos. Experiência profissional no setor público, atendendo a Lei Orgânica 9 de 2013, desde que guarde relações com as atribuições do cargo, né? Detalhando o cargo, as atribuições, meio ponto para cada 12 meses, você pode apresentar até 5 anos. Curso de especialização, portanto, aqui nos títulos vale também a experiência, tá? E aqui, para os cargos de inspetor, professor, orientador e psicólogo, né? Então, para esses cargos aí, contagem de pontos no referido. E os títulos aqui, ó, tá? Também, certo? Então, vamos lá. Curso de especialização em pós-graduação, você pode apresentar até 2 certificados, valendo aí meio ponto, né, cada um. Então, aquele curso de 360 horas, reconhecido pelo MEC. O mestrado também vale 1 ponto, você pode apresentar também reconhecido pelo MEC, pelo médico é ótimo. E o doutorado, que vale 1,5 ponto, também você pode apresentar 1 certificado. E aqui para os cargos de docente, e professor de educação especial, aqui também experiência profissional na área privada, valendo meio ponto para cada 12 meses, né, até 2 anos. No setor público, aqui também 12 meses, meio ponto, você pode apresentar até 5 anos. O certificado de formação em curso de pedagogia vale meio ponto, né? Para receber a pontuação, o candidato deverá comprovar que possui a formação em magistério nível médio por cópia simples, tá? Então, vale meio ponto aqui para os cargos de professor docente 1 e educação especial. Lembra que aqui nós falamos desses cargos aqui, né? Inspetor, professor, orientador e psicólogo. É praticamente o mesmo, que diferencia aqui é esse diploma de pedagogia. Aí a especialização também, né, você pode apresentar 2, valendo meio ponto, e aqui o título de mestrado você pode apresentar valendo 1 ponto, tá? Então a única diferença aqui é que não tem o doutorado e tem o de pedagogia, tá? Então, para professor docente 1 e professor de educação especial. A carga dos títulos não é cumulativa e você... os títulos exigidos como requisito para provimento dos cargos não é considerado como título. Então, se você vai prestar para inglês, português, já exige o diploma superior, então você não pode apresentar isso como título, como está claro lá, né, no edital. A pontuação máxima é 7 pontos, certo? E 6 pontos para os cargos de nível médio. Então, para os cargos de nível superior, 7 pontos e 6 pontos para o cargo de nível médio. A apresentação do título no período de 13 a 15, você vai mandar para o IBAN através de AR, né? Então, seguindo as instruções aqui, você vai preencher o anexo 5 do edital e vai mandar por AR, ó, do dia 13 a 15, inclusive lá os comprovantes da sua experiência e tal, e vale uns pontinhos, né? Tem prova prática por cargo de tradutor de Libra, né, que está prevista aí para o dia 15 de janeiro, obviamente aí, né? A contagem de pontos vai obedecer os seguintes critérios aqui, né? Você vai ter aí a soma da sua prova, mais os títulos, né, para você, e mais as notas das dissertativas. Lembrando que você precisa ter uma nota mínima aí, não zerar em nenhuma, né, tirar mais de 50% para você não zerar, tá? Total de pontos vai ser a soma disso, de todas essas etapas que você vai fazendo, né? Todas as etapas do concurso têm 2 dias de revisão,
Então é importante você saber isso, né? Que cada etapa lá, aconteceu alguma coisa, você não concordou, você tem 2 dias depois da divulgação do resultado. E aqui o resultado final, né, vai ser aprovado aquele que passar em todas as etapas, certo? Aí vai ser habilitado conforme a sua classificação. Se empatar, quem tem mais de 60 anos tem preferência, depois quem acertou mais em conhecimentos específicos, português, enfim, né? Então segue a regra aí do desempate na ordem. Qualquer dúvida, você tem que entrar lá no site do IBAN para tirar suas dúvidas. Aqui já está falando com relação à convocação, né? Então, quando você passa, documentos, né? Que você vai ter que levar caso a prefeitura te chame, né? Então, todos os exames aqui. Aí, se você quiser já dar uma olhada, né? Quais exames que pede, o exame físico, de aptidão física e mental, né? Então, são vários exames aí para você fazer, né? Então, isso aqui basicamente é o edital aqui na sua parte geral. E aí, vamos para as partes que estão nos anexos, né? Então, tem o anexo 1, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui com as exigências, né? Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Pronto, ó. O que exige, né? O inspetor escolar, ensino superior completo em pedagogia, né? Então é uma novidade aí, R$ 3.220, né? O cargo de inspetor escolar, com habilidade de inspetor, licenciatura plena em escolaridade, mínimo de 360 horas em inspeção escolar, né? A gente às vezes costuma chamar inspetor escolar aquele que fica ali no intervalo, né? Aqui em outro sentido, aqui no sentido de inspeção escolar, mais voltado ao que parece para um tipo de uma supervisão, né? O orientador educacional, que é 20 horas também, número de vagas 10, aqui 20, né? Total de vagas 9, 19, tá? Também ensino superior completo, com habilitação na área do MEC, ou licenciatura plena em área do magistério com 360 horas. O orientador pedagógico também, 20 vagas, 3.200, né? Aí tem 19 vagas aqui para a pessoa na lista normal e uma vaga para a pessoa com PCD. Todos 20 horas aqui de jornadas semanais, né? Tá? Então aqui é importante esse detalhe do inspetor escolar, né? Porque a gente lendo assim, a gente já lembra logo do inspetor escolar, mas aqui está muito mais no sentido da supervisão, né? Orientador pedagógico, e aí cada município tem uma denominação. Também ensino superior completo, né? Na área de orientação pedagógica, ou licenciatura plena, tá? Ensino superior de pedagogia, professor docente, 20 vagas aqui também, tem bastante vaga, né? 10, 20. Quando coloca 10 vagas no edital, significa que vai chamar mais, né, gente? Professor docente de ciências, tem que ter formação na área, 8 vagas, né? Aqui 25 horas de trabalho, 4.025, docente de educação artística, física, geografia, todos têm que ter formação na sua área, 20 vagas, 10 vagas, 12 vagas, ao salário de 4.025, professor de história, docente, língua portuguesa, matemática, ó, 30 vagas aqui de português, 30 vagas de matemática, 5 de psicólogo, tá? 20 horas aqui de trabalho, 3.220, aqui para o PEB 2, né? O docente 2, 4.025, tem que ter formação na área, e o docente 1, né? Aqui no curso normal, olha quantas vagas, 280, e você vai ter aqui, eu já passei, a trilha para esse cargo, tá? 266, né? E 14 vagas para pessoa com deficiência, salário de 2.815. 280 no edital, gente, vai chamar o mundo de gente, né? Educação especial 10, auxiliar disciplina, ó, esse aqui sim é o inspetor escolar, né? Então, às vezes
muda de território para território, de estado para estado. Então, só para ficar bem claro, inspetor escolar, às vezes, porque como o meu canal vai para muitos lugares, né, e também o site do Já Passei, pode ser que você, né, tenha em mente que inspetor escolar, porque em São Paulo, inspetor escolar é esse auxiliar de disciplina, né? Então, só para deixar claro, as trilhas serão para professor docente 1, auxiliar de disciplina, auxiliar de educação, aqui do Já Passei. Do Já Passei é como se fosse uma plataforma onde você tem vários professores com várias aulas, com vários temas, né? Então, vale a pena você conhecer, assinar. Tem muitos autores que caem nos concursos, os professores falando. Então, aqui ensino médio, 120 vagas, 114 na lista geral e 6 para pessoa com deficiência, 40 horas, 1.212, né? E auxiliar de educação infantil também, né? Aqui ensino médio, instituição reconhecida pelo MEC, e curso em educação infantil, 150 vagas, 40 horas, 142 na lista geral, 8 para pessoa com deficiência, e o intérprete tradutor de Libras, também com ensino médio, mas tem que ter o certificado de proficiência em Libras, né? O Pro Libras. Então, aqui você tem. E o profissional de apoio ao estudante com deficiência, também ensino médio, e curso de educação especial, 150 vagas, 1.212, e o secretário escolar, ou seja, é muita vaga, né? E aqui tem uma descrição sintética dos cargos, né? Então, inspetor escolar, assessorar, inspecionar e orientar e supervisionar as unidades escolares. Então, esse inspetor, ele é o supervisor, tá? Então, quem, né, é de São Paulo, quem é do Paraná, tá? Só para entender, né, que no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, inspetor escolar seria o supervisor escolar que o pessoal está acostumado, né? O orientador educacional, né? O orientador pedagógico, aqui o orientador educacional trabalha muito mais com as famílias, né? Com a comunidade, o pedagógico com os professores, docente 2, aquele que ministra as aulas nos anos finais, né? Educação física, geografia, história, embora a educação física tem em todos, né? Como artes, né? Psicólogo, né? Que vai tratar aí as questões de dislexia, TDAH e outros, psicólogo educacional, docente 1, que atua nos anos iniciais com EJA e também na educação infantil, educação especial, e auxiliar disciplina, que seria o que a gente chama de inspetor de alunos, né? Cuidar dos alunos, a proximidade, orientar, o transporte e tal, e o auxiliar de educação infantil, que é o que trabalha ali com as crianças na educação infantil, auxiliando ali os professores, auxiliando as crianças, né? Tradutor de Libras, e aqui o pessoal que apoia a pessoa com deficiência, né? Ali, atividade de cuidar, né? Levar, e também de educar, né? Que eu falo cuidar e educação dissociáveis, e o secretário escolar, aquele que trabalha na secretaria, certo? Então, a gente tem aqui, né, essa parte do edital que é importante, que é o descritivo, que serve para esclarecer, né, aqui como vai ser a prova, tá? Então, a banca divide aqui em vários, inspetor de alunos, né, que é o supervisor, tá? Então, conhecimentos específicos, 20 questões, 3 pontos cada questão, 60 pontos no máximo, disciplina, português, 10 questões, cada questão vale 2, 20. Isso é importante para você definir sua estratégia de estudo, né? Porque olha o peso de cada disciplina. Então você tem que ir. Legislação educacional, conhecimentos do município, 10 questões, cada uma peso valendo 1, né? Então 10 pontos, e a prova dissertativa valendo 20, totalizando aqui, né, o total de pontos que você pode ter no mínimo aqui, 54 pontos no mínimo, né, desses de 80 questões aqui, né, 90 questões, 90 pontos, desculpa, você tem que ter no mínimo 54 pontos, né, na verdade são 40 questões
que valem 90 pontos, certo? 60, 80 mais 10, né? Então, você tem que ter no mínimo 54 pontos. Na dissertativa, você tem que ter no mínimo 10 pontos. O professor docente 1, conhecimentos específicos, 20 questões, cada questão valendo 3 pontos, 60 pontos, né? Português, 10 pontos, cada uma valendo 2, 20. Lembrando que você não pode zerar, então não posso zerar em nenhuma disciplina, senão estou eliminado, tá? 10 de legislação valendo 1 ponto, então totalizando aí você tem que ter no mínimo 54 pontos, né? São 40 questões aqui, e a dissertativa que vale 10. E os cargos de auxiliar, você tem aqui auxiliar, intérprete, tradutor, também você tem específico 20 questões, cada uma valendo 3, 60 pontos. Português, conhecimentos gerais do município, valendo 64. Olha aqui, o auxiliar disciplina, o de educação infantil, o intérprete e tal, eles não têm prova dissertativa, tá? Então, auxiliar disciplina, auxiliar de educação infantil, tradutor de Libras, não tem prova dissertativa. A prova dissertativa é para professor e para os cargos aí de inspetor, professor docente, tá? Então, atenção nisso, né? Como esse edital tem essa nomenclatura diferente, é bom estar atento. E no anexo 3, muitos anexos, né? Vem aqui o que é extremamente importante, que é o que vai cair na sua prova, né? Aquilo que eu falo que é o mais importante de um edital. Português, né? Então, organização textual, texto narrativo, metáfora, metomínia, uso de pronomes, verbos, regência verbal, nominal, sinais, pontuação, flexão, enfim, né? Aqui, quem conhece a Banco-IBAN é o básico aqui da IBAN, que sempre traz aí umas provas de português nesse sentido. Legislação educacional, o ECA, né, tranquilo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Brasileira da Inclusão, Plano Nacional de Educação, a BNCC, o Plano Municipal de Educação de Saquarema e as diretrizes educacionais e curriculares, né, para a educação básica. Aí vem os conhecimentos sobre o município, né, origem, dados, a história de Saquarema, patrimônio, localização, né? Aí vem também os aspectos da administração municipal, então o que está ali na lei orgânica, né? Autonomia, vedação, poder da Câmara, Prefeitura, função, processo legislativo, prefeito municipal, competências, estrutura administrativa, orçamento, vedações, leis orçamentárias, administração direta, indireta, enfim, tudo aquilo. Aí vem os conhecimentos específicos, né, para inspetor. Então aqui cai aí uma legislação, porque é como se fosse supervisor, né, LDB, BNCC, Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional, todas as questões aí, o orientador educacional também, LDB, ECA, BNCC, PME de Saquarema, né? Questões de bullying, orientação vocacional, teorias educacionais, o orientador pedagógico, né? Também a legislação LDB, aí também as questões pedagógicas, né? Profissional de orientador, tendências pedagógicas, projeto político pedagógico, currículo, avaliação, educação especial, e aqui o professor de ciências, as específicas de ciências, né? O conteúdo de ciências, de educação artística, de educação física, certo? Aqueles conteúdos específicos de geografia, enfim, você vai encontrar aqui de história, né? Materialismo histórico, escola dos análises, né? Esse aqui eu falo um pouco que é minha área, né? História oral, enfim. Então, você vai encontrar aí todo o anexo de história bem, né? A história do mundo aí. Docente de língua inglesa, então, todos os conteúdos, língua portuguesa também, né? Tudo aquilo que você deve dominar. Docente de matemática também, espaço, forma, grandezas, medidas, o psicólogo educacional, e aí as questões de psicologia, TDAH, dislexia, transtorno de linguagem, processo de aprendizagem, psicanálise, sociocognitivismo, né? Então todas essas áreas. E aqui
para os núcleos comuns de pedagogia com habilitação específica na área. Então, para os professores docente 1 e educação especial, né, organização textual, aspectos semânticos e estilísticos, uso de verbo, metáfora, metomínia, funções, né, mecanismo de flexão, verbo, então tudo aqui que diz respeito à língua portuguesa aí no comum. E legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, a Lei 13.146 de 2015, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes para a Educação Básica, né? Aí também os textos sobre o município de Saquarema, o mesmo, né? A história de Saquarema, tal, né? Então tem aí o conhecimento sobre o município de Saquarema, que está no site do IBAMA. Também a parte de conhecimento da lei orgânica, né? Então, como funciona Câmara, Prefeitura, poderes, né? Leis, iniciativa, processo legislativo, enfim, todas as questões da lei orgânica. E aqui os conhecimentos específicos, né, do docente 1. Então, teoria da aprendizagem, planejamento, prática pedagógica, democratização da escola, bullying, lei de diretrizes e base, de novo, BNCC, LDB, ECA, Plano Municipal de Educação, e o professor de educação especial aqui também, com as mesmas atribuições aí, algumas coisas mais focadas aí na educação especial, né? Tendências, fundamentos filosóficos da educação especial. E aqui o ensino médio, tá? Então, o que cai de ensino médio, organização ortográfica, sistema gráficos, praticamente não muda muito aí, né? Diminui um pouquinho as exigências aqui. E a legislação educacional também, ó, bastante comum aí, LDB, ECA, né? Plano Nacional, BNCC, e os conhecimentos específicos aí para o ensino médio. Então, também aqui, ó, mesma coisa, as informações de Saquarema, os aspectos da administração municipal que estão na lei orgânica, tá? E aí, o auxiliar de disciplina tem que conhecer o ECA, LDB, né? Escola e a comunidade, violência, disciplina, senso comum, bom senso, tá? O dever, né? A lei brasileira também com relação à pessoa com deficiência, auxiliar de educação infantil, histórias infantis em sala de aula, atividade lúdica, arte na construção e desenvolvimento, acidentes e primeiros socorros, né, que é importantíssimo, a organização do tempo, espaço, LDB, ECA, BNCC, enfim, né, Lei Brasileira de Inclusão, em todas as questões aí. E o histórico aqui do intérprete de Libras também, né? Aí já vai falar de Libras, da história da linguagem dos sinais, da questão da educação de surdos, né? Educação bilíngue, enfim, aqui bastante coisa também. E a atribuição aqui da pessoa com deficiência também, ECA, LDB, LBI, né? Lei Brasileira, enfim. E aqui, para terminar, secretário, que aí é a organização, manutenção dos documentos e tal. Essa parte do edital você tem que olhar com muito carinho, né? E aí o Já Passei vai te ajudar, porque você tem lá uma trilha, né, para alguns cursos, e isso vai te facilitar muito na hora de você estudar, de organizar os seus estudos. Sempre olhando ali, né, para as questões de conteúdo, como que você vai se organizar no seu dia a dia, para você não deixar passar essa oportunidade, porque são muitas vagas, né? Muitas vagas, então você vai certamente ser convocado se você fizer tudo certinho, e você vai ter sucesso aí nesse concurso, tá bom? Então espero ter ajudado vocês, né, com dando aí essa explanação geral do edital. É importante depois você pegar o edital, fazer uma leitura com mais tranquilidade também, né, a parte dos conteúdos, para você aproveitar bem essa oportunidade, tá bom, gente? Grande abraço, aguardo vocês aí na minha rede social, no Já Passei, enfim, para a gente conversar e debater sobre esse importante concurso aí de Saquarema,
né? Oportunidades, são oportunidades, tá bom, gente? Grande abraço.